Ok, mais um vídeo aqui sobre o que a espiritualidade não é sobre, canalizações. Sim, tem todo tipo de canalizações na internet, não só de mestres, supostamente de mestres ascensionados, de seres que estão nas cidades ou umbralinas ou nas cidades do plano astral, de extraterrestres, de frotas estelares. E aí, como eu disse no vídeo anterior, a gente tem uma estimativa nos fornecida pelos mestres ascensionados de que 89%, até quase batendo ali na marca de 95% de todas as canalizações, e na verdade eu tenho que fazer um adendo aqui. Aqui eles estão falando das canalizações de extraterrestres. Não são reais. Essas pessoas não estão em comunicação com seres extrafísicos. Isso não é o mesmo que dizer que esses seres extrafísicos não existam. Estamos apenas dizendo que não aconteceu uma real comunicação ali. É uma fraude, é algo forjado. E isso só dentro da comunidade de canalizações de extraterrestres, tá? Porque se a gente for pegar os dados de quantos por cento de todas as canalizações de todo tipo, de toda a natureza espiritual que existe na internet são de fato verdadeiras, aí a marca sobe para 98,8%. Isso quer dizer, quase 100% de todas as canalizações supostamente espirituais são forjadas. E aí, por que a gente fala que a espiritualidade não é sobre canalizações? Primeiro, nós estamos canalizando tudo a todo dado momento. Eu já falei aqui para vocês que olhar a mediunidade como algo extremamente especial, um dom cognitivo, um dom parafísico que se aflora e se desenvolve, é desconsiderar de que, na verdade, nós estamos utilizando a nossa mediunidade a todo dado momento. Só é que na maioria das vezes a gente não está utilizando para canalizar seres extrafísicos, ou pelo menos tentando. Então, assim, a gente não precisa de canalizações, tá? Porque nós já estamos canalizando a todo momento. A gente está sempre canalizando os nossos próprios pensamentos, emoções para o nosso corpo ou para as ações do nosso dia a dia. Estamos canalizando, às vezes, energias que nós pegamos de outros pelos lugares que nós passamos. Estamos canalizando o nosso condicionamento social, de crença, de religião, a todo momento. Então, ver a canalização como algo que se limita apenas à conversa com seres extrafísicos é, na verdade, desaperceber que a gente já está canalizando coisas também extrafísicas. Às vezes um pensamento, uma emoção, uma ideia, uma posição, uma ideologia que não são necessariamente seres de outro lugar. Tá bom? Então, assim, desmistificar que a pessoa espiritual tem que estar com a mediunidade aberta e canalizando, e de que o sinal de que alguém realmente está em contato com orbes ou forças maiores é de fato a canalização. Segundo detalhe, você vai perceber que as canalizações que são fraudulentas, que o próprio canalizador se aperceba disso ou não, tá? Você vai ver que o canal deles vai ser apenas, unicamente sobre canalizações. E as canalizações deles sempre vão ter a mesma pegadinha, sabe? Tipo assim, pegadinha, tipo assim, a mesma rítmica. É sempre o mesmo diálogo, a mesma retórica, só muda o nome do ser, da onde o ser veio, mas estão sempre falando a mesma coisa. Terceiro, geralmente as canalizações fraudulentas, eles vão ter um negacionismo assim exacerbado. Então são aqueles que durante a pandemia falaram para não tomar vacina, falaram toda coisa conspiratória contra as empresas que estavam criando as vacinas, contra os governos, contra a China. Então você já vai perceber que são fraudulentas essas canalizações, tá? Quarto, geralmente essas canalizações, eu falei aqui da pandemia, mas as fraudulentas vão ter esse cunho assim conspiratório, sabe? Vão falar todo tipo de baboseira que vocês já veem aí nas teorias da conspiração. Quinto, geralmente essas canalizações que são as fraudulentas vão fazer vocês se focarem em todas as partes do universo, menos em utilizar essas partes para melhorar a sua vida aqui na Terra. Vão te prometer idas para outros planetas, chegada de naves espaciais, coisas muito fora da caixinha, mas que no fim do dia não ajuda você a se melhorar como pessoa, não ajuda você a levar uma vida mais digna no planeta Terra, mais despreocupada e mais sincada com o seu momento atual. Então, assim, ao prometerem coisas muito fantásticas, fazem vocês saírem do momento presente. Porque para você viver numa fantasia, não dá para você estar plenamente
alinhado, linkado e sintonizado com o seu momento presente. Isso quer dizer que não existam coisas fantásticas? De fato, existem sim eventos paranormais, supernaturais, sobrenaturais, mas esse não é o cerne da espiritualidade. E quando você tem uma maneira de se conectar com a espiritualidade, que são essas supostas canalizações, que eu já disse aqui que são quase todas fraudes, fazendo tudo isso, aí você vê que pode ser esse o caminho que a espiritualidade está usando para se comunicar com a gente. Aqui vale um adendo. No canal Merlin Sage a gente tem, sim, canalizações esporádicas. E vocês vão ver que a gente não fica botando canalização aqui toda hora. E você pode ver que são canalizações bem pontuais. Geralmente destoam de tudo que você ouviria em outros canais. Porque parece que os seres que estão lá fora, pelo menos aqueles com os quais o canal Merlin Sage tem contato, que são mestres ascensionados, eles têm uma visão muito mais sã, muito mais equilibrada do que o humano que está aqui vivendo a coisa. Então eu acho que esse é a faca de corte. Quando você ouve um ser extrafísico, se for uma real canalização, ele não vai querer te levar para o âmbito dele, porque ele sabe que não vai te servir muito para o teu dia a dia. Ele vai vir até o seu âmbito e vai te ajudar você a olhar com clareza o que você não está conseguindo ver na sua vida física. Então o real papel da espiritualidade é te ajudar você a ser um ser humano melhor e a viver melhor dentro das limitações e condições da sua vida física. Não te fazer promessas fantásticas e promessas que te levam mentalmente para todos os lugares, mas você se desconecta do aqui e do agora. Tá? Então essa é uma faca de corte muito bom para saber canalizações verdadeiras de não verdadeiras. Elas são mais pontuais. Quando acontecerem assim numa série, por exemplo, de encontros ou por um certo tempo, você vai ver que tem um objetivo muito claro daquele ser vindo, tá? Fazer isso. Outro detalhe, são muito transparentes, não há muito floreio, os seres falam as coisas como são. E também não são excessivas, elas acontecem se elas têm que acontecer, se é realmente necessário. E por incrível que pareça, por eles serem mais elevados, não quer dizer que eles não vão falar de temas cotidianos para nós. Às vezes eles vão até nos pontuar quais seriam os resultados se a gente tomasse um caminho ou outro, mas sempre deixando para nós a decisão. Você vai ver que as canalizações verdadeiras, elas nunca vão ter esse aspecto de interferência. Reais seres que estão sendo canalizados e reais canalizadores, você vai ver, isso vai ficar bem claro numa canalização real. Eles nunca vão falar que vão interferir. Seres mais ascensionados nunca vão falar que vão interferir. Eles sempre vão mostrar caminhos e vão deixar que a humanidade tome os caminhos, e qualquer caminho que for tomado para eles estará tudo bem. Mesmo aqueles que, até nós, tomando aquelas decisões, entenderíamos que é um caminho da autodestruição. Então eles têm esse aspecto muito pontual, aspecto de não interferência, e eles sempre fazem você se voltar para você e você melhorar a sua vida na Terra, porque é onde você está nesse momento, então é onde você tem que se focar e é onde que você tem que aprender a viver e a se melhorar e crescer nesse ambiente. Se fosse para você se melhorar e crescer em outra parte do universo, você estaria lá nessa outra parte do universo e não aqui. Então, com isso, por isso que canalizações, a maioria não são verdadeiras e não é sobre o que a espiritualidade de fato se trata. E também, as canalizações falsas, só trazer aqui, tá, gente? Eram feitas por vários seres desencarnados que nós chamávamos de interferidores, tá? Recentemente, desde o começo da transição planetária em 2019, mas assim, na verdade, no começo de 2020, todos esses seres que estavam nas imediações da Terra foram enviados de volta para suas respectivas áreas do universo. E isso já nos leva ao próximo vídeo, porque isso trouxe um desenvolvimento muito interessante que a gente vem acompanhando desde o meio de 2019, que eu vou falar no próximo vídeo. Então me espera lá no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!